Fala pessoal, então vamos dar continuidade no vídeo. A gente já viu tudo aí que está em amarelo, a gente já passou na parte 1 e na parte 2. Então vamos finalizar essa aula para você entender tudo sobre o valor do dinheiro no tempo. Vamos passar hoje em perpetuidade, anuidade antecipada, postecipada, e a gente vai acabar com um desafio brabo para a gente entender tudo, beleza? Bom vídeo. Até agora, a gente já viu como seria o valor futuro de um único fluxo de caixa. Entretanto, na realidade, o dinheiro é investido e retirado em diversas quantias, taxas e momentos distintos. Para realizar esse tipo de cálculo, a gente precisa entender o tipo de distribuição do fluxo de caixa. A anuidade é um conjunto finito de fluxos de caixa com pagamentos iguais, e elas são separadas em dois tipos. A anuidade ordinária, ou que chamamos de postecipada, é aquela em que o primeiro fluxo de caixa ocorre daqui a um período. Seria, por exemplo, pegar um empréstimo e pagar somente no final do ano ou no início do ano que vem. A outra é a unidade antecipada, em que o primeiro fluxo de caixa ocorre imediatamente no t igual a zero. Nesse caso, seria como ir comprar uma televisão e a primeira parcela você deixa já de entrada na loja. Para fazer os cálculos do valor futuro dessas anuidades, temos uma forma simplificada. Para a anuidade ordinária, a fórmula é a seguinte. Nesse caso, precisamos pegar o pagamento periódico, que nesse caso é representado pela letra A, e multiplicar por esse termo entre parênteses. Já a unidade antecipada, precisamos simplesmente fazer um ajuste multiplicando a fórmula original por 1 mais o R. Então aqui podemos ver que essa aqui é ordinária e esse conjunto aqui é antecipada. Além dessas distribuições, também temos a perpetuidade, que será vista quando chegarmos no cálculo de valor presente. Utilizamos os fluxos perpétuos para avaliar o valor de ações, por exemplo, em que no modelo de Gordon a premissa é que a empresa irá pagar dividendos para sempre, ou até mesmo em bonds, que possuem cupons infinitos. Vamos começar pela unidade ordinária, com fluxos iguais de pagamento. Considere uma anuidade ordinária que paga 5,5% ao ano e você decide investir R$ 100 todos os anos durante 10 anos. Já nota a diferença do que a gente fez para a parte 2. Basicamente aqui a gente está aplicando o dinheiro todo ano, não só uma vez. Com o conhecimento que a gente tem até agora, a gente já é possível fazer esse cálculo, mas seria muito demorado. Lembre-se que a gente teria que levar cada um dos fluxos para o valor futuro em t igual a 10. O primeiro fluxo seria capitalizado por 9 anos, gerando um valor de 161, com aquela nossa fórmula mais básica. O segundo, depois ia gerar 153,47, elevando a 8 anos, e assim por diante, até a gente chegar no ano 10. Como vocês podem ver na imagem, no ano 10 você vai investir os R$ 100, mas dado que você já está no final do ano, ele não vai acabar rentabilizando nada. Ao invés de ter todo esse trabalho de levar cada um desses fluxos para o futuro, a gente pode utilizar a fórmula simplificada que eu mostrei no último slide. Vamos fazer então o mesmo exercício, só que agora utilizando a fórmula simplificada e também a calculadora financeira. Então, o que a gente fez no último slide? A gente pegou aquela nossa fórmula mais básica e foi multiplicando ela várias vezes até chegar no valor total. Só que essa fórmula é muito extensa, então a gente pode utilizar a nossa fórmula simplificada que vai dar no mesmo resultado. Se a gente fizer o cálculo, é só a gente colocar o pagamento, que é o 100, a nossa taxa, que é 5,5, número de anos investidos, e aqui a parte inferior, sempre lembrar que não é 1 mais, é somente a divisão pelo R. O nosso valor futuro pode ver que deu a mesma coisa. Na HP12C também é fácil de fazer. É só você colocar o I e agora, em vez de utilizar o PV, a gente vai colocar o PMT, que chama Payment. São os pagamentos anuais ou periódicos que você vai fazer os 10 anos e vai dar o mesmo resultado. Agora vamos entender a unidade antecipada. O enunciado é o mesmo, a única mudança é com relação ao início do pagamento. Então aqui ele está falando que o primeiro pagamento é imediato. No caso de uma anuidade antecipada com pagamento em T0, devemos fazer um simples ajuste na fórmula apresentada, que é multiplicar por 1 mais o R. Se a gente pegar a fórmula da unidade ordinária e multiplicar por 1 mais o R, a gente vai chegar no valor da unidade antecipada. Por que isso ocorre? Basicamente, como estamos investindo um período a mais, cada um dos fluxos vai render por um período a mais, de forma que é só necessário multiplicar todo o termo por 1 mais R.
Então, a gente pode fazer o exercício, vai pegar o resultado da última conta e fazer vezes 1,055, e aqui a gente acabou de fazer a anuidade antecipada daquele mesmo fluxo. Na HP12C, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do que para anuidade post-antecipada. A única diferença é que para a calculadora saber que o fluxo é antecipado, é necessário a gente avisar ela. E como é que a gente faz isso? Lembra na parte 2 que a gente acessou as funções azuis através da tecla G. A gente vai utilizar exatamente a mesma coisa. Então, se você clicar o G e o begin, que está na letra 7, você vai estar avisando a calculadora que o fluxo iniciando está igual a zero. E aí depois é só fazer os mesmos números e vai dar o mesmo resultado, só que para a unidade antecipada. Para fins de comparação, vamos ver essa tabela que eu fiz comparando os dois tipos de fluxo. Então, ambos têm o mesmo fluxo de caixa, só que aqui anota a diferença. Para o fluxo antecipado, no primeiro período, como ele vai começar imediatamente, ele vai render 10, enquanto para o fluxo post-antecipado, somente 9. E aí a gente pode ver também no último fluxo que o antecipado ele vai render por um período, enquanto esse aqui vai render por zero. E aqui eu fiz somente uma conversão de um para o outro. Então, a gente deu 1.287,54. Se multiplicar por 1 mais R, vai dar 1.358. E o inverso aqui para o fluxo antecipado. Novamente, tratando da realidade, não existem somente casos em que os fluxos investidos ou pagos eles vão ser iguais, como no caso do 100 do exemplo anterior. Para investimentos destoantes, ou seja, que você não tem o mesmo a fórmula vista, as duas fórmulas que a gente viu não vai funcionar. De modo que a gente precisa calcular o valor levando cada um dos fluxos individuais para o futuro. Então, vamos fazer um exercício para entender. Considere investimentos de 100, 200, 300, 400 e 500 feitos a partir do ano 1 a uma taxa de 3%. Para fazer na mão, a gente tem que pegar cada um deles e elevar pelo período que eles estão. Então, a gente quer saber o valor futuro em 1, 2, 3, 4, no quinto ano. Como ele é a partir do ano 1, a gente sabe que ele é post-antecipado. Então, esse primeiro fluxo ele vai render 4 anos, o segundo 3, o terceiro 2 e assim por diante até chegar no valor. Já na calculadora, temos teclas específicas para tratar de fluxos desiguais. Para esse cálculo específico, a gente tem que acessar novamente a tecla G e as funções azuis da calculadora que ela libera. Então aqui a gente tem no período zero vai ser zero, então a gente vai clicar G, CF0. Esse CF0 ele é sempre o fluxo inicial, ele vai ser o primeiro pagamento. Como nesse caso não tem, a gente não precisa colocar nada, como ele não é antecipado. Depois, para cada um dos outros, é só você clicar, colocar o pagamento G e o CFJ, e aí ele vai estar sinalizando os payments que você vai fazer anuais. Depois de colocar o 3% no I, a gente precisa acessar agora as teclas laranjas, que é através da tecla F, e a gente vai clicar no NPV. O NPV nada mais é do que o Net Present Value, o valor presente do fluxo. E aqui a gente já está notando uma diferença. Por que que aqui está dando 1.346,85 e aqui na fórmula está dando 1.561,37? Na calculadora, não tem como a gente puxar o valor futuro direto desse fluxo desigual. Então, a gente tem que trazer ele ao presente. O presente daqui seria no ano zero. Então, a gente precisa levar esse fluxo para o futuro através da nossa fórmula mais básica. Fazendo a conta, é só a gente pegar o valor presente e multiplicar por 1,03 elevado à quinta, que vai dar igual. Finalmente, vamos chegar agora no valor presente. Então, até agora, a gente viu como calcular o valor futuro, só que com um simples rearranjar da fórmula, a gente pode calcular o valor presente, que nada mais é do que descontar o valor futuro por uma taxa durante X períodos. A fórmula vai sair dessa daqui que a gente já viu para essa daqui, que é basicamente isolando o PV. Então vamos fazer um exercício para fixar. Você possui um título que promete pagar 75 mil daqui a 8 anos com uma taxa de 4%. Se você quisesse vender esse título hoje, qual que seria o valor justo dessa venda? Então a gente tem que trazer esse valor, o valor de 75 mil do futuro para hoje, para saber quanto que esse título vale no momento. Então aqui a gente tem o nosso fluxo, a gente já desenhou
a linha do tempo, fica fácil de entender. Na fórmula, é só você imputar os 75.000, que agora é o valor futuro, dividir por 1,04 e elevar a 8, que dá 54.801,77. Existem duas relações entre o valor futuro e o valor presente. A primeira é que, com a taxa constante, ou seja, se o R aqui, que ele é denominador, for constante, mais longe estiver o FV, menor vai ser o PV. E a outra relação é com o tempo constante, então N é constante, maior a taxa de juros, menor vai ser o PV, que é basicamente o contrário das relações que a gente tem com o valor futuro. Bom, vamos fazer um exercício agora que a gente tem dois possíveis caminhos para seguir. Imagina que você tem um ativo que promete pagar 40.000 daqui a 15 anos. Entretanto, você está planejando fazer uma viagem para Disney daqui a 5 e quer saber quanto teria para gastar no ano da viagem com R igual a 12. O primeiro caminho que a gente tem é trazer o valor de 15 anos para o hoje, para o PV zero. Então, seria pegar esses 40.000 e trazer para cá. Dividindo os 40.000 por 1,12 elevado a 15, a gente vai ter 7.307,85. Depois disso, a gente só precisa levar o fluxo para o futuro no momento da viagem para Disney, que é pegar os 7.000 e levar 5 anos para o futuro. E é aqui que já dá para ver como começa a ficar importante desenhar a linha do tempo. Quando começa a ter muita disparidade entre os anos, muita movimentação entre os fluxos, é sempre interessante você desenhar para saber exatamente onde que você está na linha do tempo. Então aqui a gente tem que a gente teria para gastar 12.878,93. Segunda forma de fazer o exercício é trazer o valor diretamente do 15 para o 5, que seria uma forma mais inteligente de se fazer, que é pegar os 40.000 e dividir por 10, e a gente pode ver que chega no mesmo resultado. Podemos tirar desse exercício que a escolha entre valor futuro e valor presente depende da ancoragem na linha do tempo. Então, por exemplo, aqui esse PV ele é o valor presente, dado que a gente está puxando aqui do 15. Já aqui, ele é FV porque a gente está ancorado no T igual a zero. Então, sempre tem que se situar na linha do tempo. Da mesma forma que a gente tem uma fórmula de anuidade para o valor futuro, também temos uma para descobrir o valor presente. Para aprender, vamos fazer um exercício. Um ativo promete um fluxo fixo de R$ 200 por ano durante 3 anos, e o primeiro pagamento ocorre daqui a um ano e promete pagar 13,5%. Qual seria o valor para investir hoje nesse ativo? Primeira forma de fazer é aquela que a gente já conhece, ou seja, trazer cada um dos fluxos para o presente, desta forma aqui. De novo, a gente não precisa fazer todos esses cálculos, a gente pode utilizar a fórmula simplificada, que é basicamente essa daqui. Então, nota que ela é diferente da de valor futuro. Ela representa a mesma coisa, que é uma forma simplificada de fazer uma anuidade ordinária com fluxos de caixas iguais. Fazendo o input da fórmula, a gente vai ter os 200, que é o nosso pagamento. Aqui é 1 menos 1 dividido por 1 mais R elevado a N. E aqui, de novo, dividir por R sem colocar o 1 mais. Fazendo o cálculo, a gente vai ter um valor presente de 468,25. O que isso significa? Esses três investimentos de 600, né, 200, 400, 600, é equivalente a 468,25 durante se a taxa for 13,5%. No HP12C, colocou o I, colocou o PMT e o N, puxa o PV, vai estar certinho. Lembrando que aqui, como ele é postecipado, a gente não coloca gbegin. Aí você clica gend para voltar para o modo postecipado, que é o tradicional da calculadora. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que na unidade antecipada. Então, descobrir o valor presente de uma unidade antecipada. Vamos fazer o mesmo fluxo, só que agora pagar no momento. Então, não vai ser depois de um ano que vai iniciar o pagamento. Bom, primeiro nota que o fluxo muda, né? Cada um dos fluxos ele vai ser descontado por um período a menos, dado que a gente vai iniciar o pagamento em T0. A diferença na fórmula é exatamente a mesma que a gente viu, então é só pegar a fórmula de postecipado e multiplicar por 1 mais R. E a gente pode ver que deu o mesmo resultado. Por fim, na calculadora, de novo, gbegin e os mesmos números para chegar no resultado final. Vamos fazer agora uma comparação entre os dois. Então, no fluxo antecipado, no primeiro período, a gente não vai descontar porque ele vai ser investido igual a zero.
Já no segundo, ele vai ser por 1 e no terceiro por 2. No fluxo postecipado, a gente já traz ele para um momento no presente a partir já do primeiro período e assim por diante. Agora que entendemos cada um dos cálculos, podemos complicar um pouco mais. Vamos comparar diferentes opções nos próximos exemplos. Para começar, vamos ler aqui o enunciado. Imagine que você está se aposentando e possui duas opções para escolher receber seu dinheiro. A primeira é receber uma única parcela total de 550 mil e a outra é receber 20 parcelas de 50 mil por ano, sendo que a primeira parcela é imediata. A taxa do investimento é de 8%. Qual dessas opções é a melhor? E qual taxa faria a escolha entre as opções indiferentes? Ou seja, a gente tem dois caminhos para seguir e a gente precisa comparar dois fluxos, duas unidades, para ver qual que é a melhor para a gente. Para iniciar, vamos desenhar o fluxo. Então, aqui, a opção 1 é basicamente receber 550 mil no PV. A opção 2 é uma anuidade com fluxo fixo de pagamentos e 50 mil anual. Para comparar os dois, a gente precisa primeiro trazer ambos para o mesmo momento no tempo. Então, como a primeira opção já está no valor presente, a gente só precisa pegar a segunda opção, que é uma anuidade antecipada, e trazer para o valor presente e ver qual deles é o maior. Pelo cálculo, a gente pode fazer aqui que, colocando GBegin, né, porque é um fluxo antecipado, 8i menos 50 mil de PMT, 20N, e a gente puxa PV. Então, aqui, pelo cálculo, dá para ver que a opção 1 é mais vantajosa. Agora, para a gente descobrir qual taxa deixaria ambos os fluxos iguais, a gente teria que fazer o seguinte: para achar uma taxa que faz equivalência entre os fluxos, a gente precisa colocar menos 550 mil no PV, que é o fluxo 1, e desenhar o outro fluxo na calculadora, que é o de 50 mil e os 20 anos. E aí você precisa puxar um i que deixe tanto o PV quanto o PMT iguais. Por isso que a gente faz dessa forma. Então, se a taxa, em vez de ser 8, fosse 7,44, a escolha entre um e outro seria indiferente. Aí a gente pode lembrar da nossa primeira aula. Se ambos os fluxos pagam exatamente igual, por que que você escolheria o segundo? Não faria sentido, né? Porque o primeiro você já está recebendo no presente. E a gente viu que um dos princípios do valor do dinheiro no tempo é o quanto mais cedo, melhor, se os fluxos forem iguais, que é nesse caso. Chegamos então no nosso último fluxo, que é a perpetuidade. O valor da perpetuidade é muito simples. Novamente, eu não vou demonstrar a fórmula nesse vídeo porque vai demorar muito tempo, mas se vocês quiserem, eu posso fazer isso em outro vídeo. Para uma perpetuidade, é necessário ter três características. A primeira é todos os fluxos devem ter o mesmo montante. Ou seja, ele é realmente uma anuidade, só que infinita, tem que ter pagamento constante. O segundo é, eles devem ser sequenciais, ou seja, a periodização entre um pagamento e outro deve ser fixa. Por exemplo, se você vai fazer um fluxo de pagamentos anuais, tem que ser todos anuais. Não pode ter um pagamento anual, depois um semianual, depois um anual. Tem que ser tudo igual. E por último, tem que ser pagamento infinito. Com essas características em mente, vamos ver a fórmula de perpetuidade, que eu acho que é a mais simples que existe. A perpetuidade nada mais é do que o pagamento dividido por R e não divide por 1 mais também. Vamos fazer um exercício para entender. Um bonde emitido pelos Estados Unidos promete fazer pagamentos fixos de R$ 150 reais perpetuamente a uma taxa de 3%. Quanto vale esse bonde hoje? De curiosidade, esses títulos que pagam perpetuamente, eles existem, tá? Eles eram mais famosos há um período atrás, mas eles ainda existem. Então, quanto que vale esse bonde? Vamos colocar os valores. Se a gente colocar 150 dividido por 0,03 dá 5 mil. De novo, a fórmula ela não é tão intuitiva, mas dá para derivar. Aí deixa no comentário se vocês querem que eu explique de onde que vem essa fórmula, beleza? Apesar do uso limitado da perpetuidade, a gente pode utilizar ela para poder encontrar outros fluxos de pagamentos discretos. Existem dois ativos que pagam em perpetuidade. O primeiro inicia o pagamento em t igual a 1 e o outro em t igual a 5. Como você faria para descobrir o valor presente de uma anuidade ordinária de 4 anos? Ou seja, ele deu dois fluxos e ele quer que a gente informe um terceiro. Vamos ver. O primeiro, ele começa no T1 e vai até o infinito, e o segundo, ele começa no T5 e também vai ao infinito. Para a gente descobrir uma anuidade, nada mais
a gente não precisa fazer nada mais do que tirar o perpetuidade 2 da 1. Então, se a gente descobrir o valor da perpetuidade no valor zero, vai dar 28.571, a da primeira. A da segunda vai dar exatamente o mesmo valor. Só que é aquele negócio da ancoragem. A gente está achando o valor da perpetuidade 2 no PV igual a 4. Então, se você for ver aqui, ó, o 28 está dando igual, só que ele é referente a esse momento no tempo. Já a perpetuidade 2, a gente está descobrindo nesse momento no tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer ela a valor presente, e aí você vai encontrar a diferença. Se a gente faz um menos o outro, a gente vai estar descobrindo justamente uma anuidade ordinária de 4 anos, que é esse período daqui até esse daqui. Então, seria um corte daqui e daqui, dando 3.673,07. Além de descobrir o PV e o FV, eu mostrei que é possível encontrar o I e o N, é só você rearranjar a fórmula ou alterar a ordem dos botões na calculadora. O R, a gente também pode chamar ele de growth rate. Então, se a gente rearranjar essa forma para essa, ela é igual o que no mercado a gente conhece como taxa de crescimento. Ela possui esse nome porque ela é a taxa pelo qual o PV ele cresce por período para chegar no FV. Vamos fazer um exercício só para fixar e aí a gente faz o desafio no próximo slide. A receita da Apple foi de 229 bilhões em 2017 para 394,2 bilhões em 2022. Então, se a gente colocar os números na fórmula, vai ser 394,2 dividido por 229, e aí coloca na raiz de quinta, vai dar um crescimento de 11,47% ao ano. Se o n for a incógnita de uma equação, será necessário aplicar logaritmo dos dois lados da equação para resolver o n. Isso se você estiver fazendo ele à mão. Se estiver fazendo HP12C ou na calculadora, não vai ter essa dificuldade. Para finalizar essa aula, vamos fazer um último exercício de fixação, que agrega muito dos conceitos que a gente aprendeu. É possível fazer esse exercício de diversas formas. Eu vou fazer na apresentação uma delas e eu deixo para vocês fazerem em casa as outras formas. Então vamos ver o enunciado. Guilherme ele tem 20 anos e ele planeja se aposentar aos 65. Durante os 15 primeiros anos, ele vai investir R$ 2.500 por ano. E ele quer se aposentar com uma renda anual de 250 mil durante 20 anos. Ou seja, ele vai investir nos primeiros 15, 2.500 e ele quer se aposentar quando ele tiver 65, ele quer viver por mais 20 anos com uma renda anual de 250 mil. Sendo que o primeiro pagamento é igual T45. Tá. Para atingir esse objetivo, quanto o Guilherme teria que guardar durante o T igual a 16 até o T 44? Assuma que o fundo de previdência paga em média 10% ao ano. Tá. Então vamos fazer o exercício. Para ajudar, vamos fazer um passo de cada vez e eu vou iniciar sempre, né, desenhando a linha. Então aqui eu coloquei os pontos da linha do tempo para a gente já começar a preencher. O nosso primeiro fluxo de investimento são os aportes anuais de 2.500 em que ele vai fazer durante os 15 primeiros anos. Então tá aqui. Essa segunda timeline ali, a gente não sabe, é a incógnita que a gente quer descobrir. E ali no final a gente vai ter um resgate de 250 mil por ano durante 20 anos. Então a gente sabe que a gente tem três fluxos. O primeiro, de 2.500, o segundo, que é o que a gente quer descobrir, que seria basicamente o aporte necessário restante para ele conseguir resgatar o que ele quer no final. Eu gosto de começar o exercício sabendo qual é o montante total que ele vai precisar para se aposentar. Ou seja, eu quero descobrir o valor presente dessa anuidade aqui. Eu quero saber quanto que esses 250 trazidos ao valor presente vai dar. Então, se a gente colocar aqui 20N, o PMT de 250 mil e um R de 10%, ele vai precisar ter economizado até os 65 anos 2.128.390,93. Agora que a gente tem esse número, a gente pode subtrair do quanto ele já guardou com o fluxo 1. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar esse fluxo, descobrir o total dele e subtrair daqui. Vamos fazer. Então, o valor futuro aqui em T15 desse fluxo vai ser N igual a 15, o PMT de 2.500 e um R de 10. Então, ele vai ter um FV de 79.431,2 nesse momento do tempo. Só que vocês sabem que a gente não pode tirar
esse montante com esse. Isso foi uma das regras que eu já mostrei na aula. O que a gente precisa fazer? Levar esses 79 mil para o futuro, para o 44. Na verdade, para o ano 45. Então, vamos lá. 79.431, 1,1 elevado a 30 vai dar 1.386.027. Agora a gente tira um do outro. A gente sabe que ele precisa de 2 milhões, a gente tirou 1 milhão do investimento inicial, ele ainda precisa de um fluxo aqui nesse tempo para poder ganhar esse valor. Então a gente vai fazer o seguinte: esse FV ele vai virar uma das variáveis da nossa equação. Ele vai ter que investir 25 e a gente está agora puxando exatamente o PMT. A gente está descobrindo quanto que ele teria que investir para pegar esse valor faltante aqui de 472 mil. Resumindo a obra aqui. Para que o Guilherme tenha o que ele precisa, né, o que ele quer ter em aposentadoria, ele precisa investir 7.548,41 por 25 anos, além desse investimento aqui de 2.500 por 15 anos. Como eu disse no início, existem outros caminhos para realizar esse exercício. Fala pessoal, eu vou deixar agora esse exercício para vocês então, e eu queria agradecer todo mundo que assistiu, e por favor, esses vídeos dão bastante trabalho de preparar o material e os slides, então se vocês puderem compartilhar, se inscrever, dar like, agradeço demais, viu? Valeu!